Shalom do Pai, continuando nosso audiobook aqui sobre o livro A Selva, Dignidade e Deveres do Sacerdote, página 51. O sacerdote não pode contentar-se com evitar os pecados graves. Esse é o nosso tema. Dirá talvez o padre Tíbio: basta-me que não cometa pecados mortais e que me salve. Basta que vos salveis? Não, responde Santo Agostinho. Visto que sois padre, estás obrigado a trilhar o caminho estreito da perfeição. Se seguirdes pela via larga da tibieza, não vos salvareis. Se dizeis: basta, estáis perdido. Segundo São Gregório, quem é chamado a salvar-se como santo e quer salvar-se como imperfeito, não se salvará. Foi precisamente o que o Senhor fez ouvir um dia a bem-aventurada Ângela de Foligno, falando-lhe assim: aqueles a quem dou luzes para caminharem na via da perfeição e degradam sua alma, querendo seguir pela via comum, serão abandonados em mim. Como vimos acima, é certo que o sacerdote é obrigado a tornar-se santo, quer pela sua qualidade de amigo, ministro de Deus, quer em razão das suas funções augustas que exerce, não só quando oferece o sacrifício da missa, mas quando se apresenta como mediador dos homens, diante da sua divina majestade, e quando santifica as almas mediante os sacramentos, porque é para o fazer caminhar na perfeição que o Senhor cumula de graças e socorros especiais. Em presença disto, quando ele quer exercer com negligência o seu ministério, no meio de defeitos e faltas sem número, que não pensa em detestar, provoca a maldição de Deus. Maldito que faz obra de Deus com negligência. Esta maldição significa o abandono de Deus, diz Santo Ambrósio. Costumam-se abandonar essas almas, que depois de terem sido mais favorecidas com suas graças, não cuidam de atingir a perfeição a que são chamadas. Quer Deus que os seus ministros os sirvam com o fervor dos serafins, escreve um autor. De contrário, há de retirar-lhes as suas graças e permitir que adormeçam na tibieza, para daí caírem primeiro no abismo do pecado e depois no do inferno. O padre Tíbio, acabrunhado sob o peso de tantas faltas veniais e de tantas afeições desordenadas, permanece como que mergulhado num estado de insensibilidade. As graças recebidas e as obrigações do sacerdócio já o não tocam. Por isso, o Senhor, na sua justiça, o privará dos socorros abundantes, que lhe seriam moralmente necessários para se desempenhar os deveres do seu estado. Assim irá de mal a pior, cada dia aumentando os seus defeitos e também a sua cegueira. Havia Deus de prodigalizar as suas graças a quem se mostra ávaro com ele? Não, diz o apóstolo. Quem pouco semeia, pouco colhe. Declarou o Senhor que aumentará os seus favores aos que lhe testemunham reconhecimento e conservam as suas graças, mas tirará aos ingratos o seu primeiro, o que lhe tinha dado. Noutra parte, diz o Senhor da vinha: quando não tirar fruto dela, trará de a confiar a outros vinhateiros, e castigar os primeiros. Depois ajunta: por isso vos declaro que o reino de Deus vos será tirado, para ser dado a uma nação que colha fruto dele. Significa que Deus tirará do mundo o padre Tíbio, a qual havia confiado o cuidado do seu reino, isto é, que tinha encarregado de trabalhar na sua glória, e que dará esse encargo a outros, que lhes sejam reconhecidos e fiéis.
Deve procurar-se na tibieza a razão por que muitos padres colhem poucos frutos, de tantos sacrifícios que oferecem a Deus, de tantas comunhões que fazem, e de tantas orações que recitam no ofício e na missa. Semeastes muito e colheste pouco, e o que tinha recebido o salário do seu trabalho lançou-se num saco roto. Tal é o padre Tíbio. Os seus exercícios espirituais lança-os eles num saco furado. Quer dizer que não lhe resta nenhum merecimento. Antes, ao fazê-los do modo tão defeituoso, se torna digno de castigo. Não. O padre que vive na tibieza não está longe da sua perda. Segundo Pedro de Blois, deve o coração do padre ser um altar em que não cessa de arder o fogo do amor divino, mas que sinal de amor ardente dá a Deus esse padre que se contenta com evitar os pecados mortais e não teme desagradar a Deus com as faltas veniais? Como observa o padre Alvarez de Paz, o sinal que dá é antes o de um amor bem tíbio. Para fazer um bom padre não bastam apenas graças comuns e pouco numerosas, requerem-se graças muito especiais e abundantes. Ora, como quereria Deus prodigalizar os seus favores a quem se pôs a seu serviço e depois o serve mal? Santo Inácio de Loyola chamou um dia um irmão leigo da sua companhia, que passava uma vida muito tíbia, e falou-lhe assim: Diz aí, irmão meu, que vieste fazer a religião? Ele respondeu-lhe: Vim para servir a Deus. Ah, meu irmão, replicou o santo, que disseste? Se me tivesses respondido que foi para servir um cardeal, um príncipe da terra, terias mais desculpa. Mas visto que viestes para servir a Deus, é assim que o serves? Todo sacerdote entra na corte, não de um príncipe da terra, mas noutra muito mais alta, a dos amigos de Deus, onde se tratam continuamente e em confidência os negócios mais importantes para a glória da soberana majestade. Donde procede que um padre tíbio mais desonra do que honra a Deus, porque dá a entender, pela sua conduta negligente e cheia de defeitos, que o Senhor não merece ser servido e amado com mais diligência, que procurando agradar-lhe, não encontra prêmio que o faça bastante feliz, e que a sua divina majestade não é digna do amor tal, que nos obrigue a preferir a sua glória a todas as nossas satisfações. Exortação. Redobremos de esforços, ó padres, irmãos meus, e tremamos. Não aconteça que todas as nossas grandezas, todas as honras a que Deus nos alteou, entre todos os homens, venham a terminar um dia na nossa condenação eterna. De São Bernardo que o empenho com que os demônios trabalham na nossa ruína deve excitar o nosso zelo em assegurarmos a salvação. Ó, com esses inimigos terríveis, porfiam em perder um padre, ambicionam com mais ardor a perda de um padre que a de 100 seculares, não só porque a vitória alcançada sobre um padre é para eles um triunfo mais brilhante, mas porque um padre na sua queda arrasta muitos outros desgraçados para o abismo. Assim como as moscas se afastam do vaso que contém algum líquido a ferver e procuram outro de licor tépico, assim os demônios se mostram menos pressurosos em assaltar os sacerdotes fervorosos, que em impelir os tíbios do estado de tibieza para o de pecado. Diz Cornélio a Lápide que o tíbio, desde que seja atacado por alguma tentação grave, está em grande perigo de sucumbir, porque se encontra quase sem força para lhe resistir. E assim, no meio de tantas ocasiões em que se encontra, cai muitas vezes em faltas graves. É preciso, pois, que o sacerdote se aplique a evitar os pecados que comete certamente, e de propósito deliberado. Além de Jesus Cristo, que por natureza, a sua divina mãe e sua divina mãe, por um privilégio especial, foram puros de toda mancha do pecado.
É certo que todos os homens, sem exceptuar os santos, nenhum foi isento de pecados ao menos veniais. Nem os céus são puros na sua presença. Todos pecamos em muitas coisas, como diz, pois, São Leão, para todos os filhos de Adão, é uma triste herança o serem manchados do pó da terra. Acima de tudo, porém, é necessário prestar atenção a esta palavra do sábio. O justo cairá 7 vezes e se levantará. O que cai por fragilidade, sem pleno conhecimento do mal que fez, ou melhor que faz, e sem consentimento deliberado, levanta-se com facilidade. Se ao contrário, o pecador conhece o mal e o pratica deliberadamente, e em vez de o detestar se compraz nele, como poderá levantar-se? Diz Santo Agostinho. Se escorregarmos, melhor dizendo, em algumas faltas, ao menos detestemo-las e confessemo-las, e Deus nulas perdoará. Se confessarmos os nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, nulos perdoará e nos purificará de toda iniquidade. Falando dos pecados veniais, Luís de Blois ensina com tal lei que basta, para obter o perdão deles, confessá-los ao menos em geral. E noutro lugar diz que se apagam mais facilmente tais pecados, voltando-se para Deus com sentimento de humildade e amor, do que passando muito tempo a pesá-los com excessivo temor. Lê-se igualmente em São Francisco de Sales que as faltas ordinárias das pessoas piedosas, como as cometem indeliberadamente, também se apagam de forma indeliberada. No mesmo sentido se exprime em Santo Tomás, quando diz que para a remissão dos pecados veniais basta um ato de detestação, implícito ou explícito, como que uma pessoa faz, voltando-se para Deus com devoção e amor. E acrescenta: os pecados veniais remitem-se de 3 modos: pela infusão da graça, e é o que acontece quando se recebe a Eucaristia, outro sacramento, por certos atos, segundo ponto, por certos atos acompanhados de algum movimento de arrependimento, como são a confissão geral, o ato de tocar no peito e oração dominical. Terceiro ponto, por atos acompanhados num certo movimento de reverência para com Deus e as coisas divinas. E é assim que a bênção do bispo, a aspersão da água benta, a oração na igreja consagrada e outras coisas deste gênero produzem a remissão dos pecados veniais. São Bernardino de Sena, falando especialmente da comunhão, diz: pode acontecer que pela recepção da Eucaristia uma alma se una tão estreitamente a Deus que fique purificada de todos os seus pecados veniais. O venerável Luís dizia: tenho cometido muitas faltas, mas nunca fiz a paz com as minhas faltas. Há muitos que fazem as pazes com seus defeitos, e é o que há de causar sua perda. Segundo São Bernardo, enquanto se detestam as próprias imperfeições, dá-se esperança de regressão ao bom caminho. Mas desde que se peca ciente e de forma deliberada, sem temer de pecar e sem dor de haver pecado, pouco a pouco se cai na perdição. As moscas que morrem no bálsamo fazem-lhe perder a suavidade do odor, diz o sábio. Essas moscas são precisamente as faltas que se cometem e não se detestam, porque então permanecem como mortas na alma. É a explicação de Dionísio Chatrex. Quando uma mosca cai num perfume, diz ele, e lá permanece, estraga-o e anula o bom odor. No sentido espiritual, essas moscas que morrem em nós são os pensamentos vãos, as afeições mais ou menos culposas, as distrações não combatidas. Tudo isso nos rouba a doçura dos exercícios espirituais. Nota São Bernardo que não há grande mal em dizer que tal coisa é um pecado venial,
mas cometesse pecado, acrescenta e comprazer-se nele. É um mal que tem consequências graves, e Deus há de punir severamente, como está escrito em São Lucas. Aquele que conheceu a vontade de seu Senhor e não fez os seus preparativos necessários para o seu regresso, e não cumpriu a sua vontade, receberá grande número de açoites. O que, porém, o não conheceu e fez coisas dignas de castigo, receberá poucos açoites. É verdade que nem mesmo as pessoas espirituais são isentas de pecados veniais, mas diz o Padre Álvares de Paz, cada dia diminui elas o número e a gravidade, e depois apagam a mancha por atos de amor a Deus. Quem se procede acabará por se santificar, e as suas faltas não o impedirão de tender para a perfeição. Por isso, Luís de Blois nos exorta a não nos desanimarmos com estas pequenas faltas, pois que temos muitos meios para nos corrigirmos dela, mas quem ainda está preso à terra por algum laço, quem cai e recai nelas voluntariamente, sem desejar levantar-se, como poderá se adiantar no caminho de Deus? Quando a ave está solta de todas as prisões, logo levanta o seu voo. Mas se estivesse presa, embora por um fio delgado, permaneceria retida. O menor laço que prenda a alma à terra de São João da Cruz impede-a de adiantar na perfeição. Guardemo-nos, pois, de cair no miserável estado da tibieza, porque a face do que fica dito, para arrancar dele um padre, é necessária uma graça potentíssima. E que fundamento temos nós para pensar que o Senhor considerará uma tal graça a quem provoca náuseas? Alguém dirá que já se encontra nesse estado, e não lhe restará esperança? Ainda há uma esperança, a misericórdia e o poder de Deus. As coisas impossíveis aos homens são possíveis para Deus. É impossível ao Tibo arrancar-se da tibieza, mas não é impossível a Deus tirá-lo dela. É preciso, contudo, que ele ao menos o deseje. Se nem mesmo desejar levantar-se, como poderá esperar o socorro de Deus? Ainda assim, o que não tem esse desejo, ao menos peça ao Senhor que lhe dê. Se lhe pedir com perseverança, Deus lhe dará o desejo e socorro da qual necessita. A promessa de Deus não falta. Oremos, pois, e digamos com Santo Agostinho: Senhor, nenhum merecimento tenho a oferecer-vos para ser atendido por vós, mas, ó Pai eterno, a vossa misericórdia e os merecimentos de Jesus Cristo são os meus méritos. É também um grande meio para sair da tibieza recorrer à Santíssima Virgem. Nossa Senhora Rainha da Paz, dai-nos a paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Rainha da Paz, dai-nos a paz.